Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. A gente vai continuar aqui, né, falando do livro que a gente tá dando uma olhada, da Lise Bourbeau, das 5 feridas que te impedem de ser você mesmo. A gente já falou, né, de 4 feridas anteriores, também tem um vídeo introdutório, né, sobre o assunto. Recomendo que vocês deem uma olhada. E hoje a gente vai falar sobre a ferida da injustiça, né? Que é esse tipo de corpo aqui. Um corpo magro, rígido, né? Ereto. Então vamos lá, eu vou ir lendo, lembrando, né, que o livro tá em espanhol, eu tô traduzindo na íntegra, então se tiver alguma palavra aí que foi difícil entender, pode deixar nos comentários que eu vou esclarecer, tá bom? Então vamos lá. A autora diz: a injustiça é a apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e o mérito de cada um. Como sinônimo da palavra justiça, temos equanimidade, retitude, equidade, imparcialidade, honradez, neutralidade, honestidade e objetividade. A pessoa que sofre de injustiça por então a que não se sente apreciado ou respeitado em justo valor, o que ela acredita não receber o que merece. Também pode sofrer injustiça quando recebe mais do que ela acredita merecer, né? Então, em consequência, a ferida de injustiça pode ser causada ao pensar que temos mais coisas materiais que os outros, ou pelo contrário também, que não recebemos o suficiente, né? Esta ferida desperta no momento em que se desenvolve a individualidade da criança, ou seja, entre os 3 e os 5 anos de idade, quando o pequeno toma consciência de que é um ser individual e uma entidade completamente à parte com as suas diferenças. Para a criança parece injusto não poder integrar bem a sua individualidade e não poder se expressar e ser ele mesmo. Ele vive essa ferida, sobretudo com seu progenitor do mesmo sexo, menina com a mãe e meninos com o pai, né? Então vamos lá. As pessoas rígidas relataram, né, a autora, em muitas ocasiões, que durante a adolescência tudo ia muito bem com o seu progenitor do mesmo sexo e que inclusive tinha uma relação de amizade com ele, só que era uma relação superficial, na que nem o progenitor do mesmo sexo e nem o filho eles falavam do que realmente sentiam, né? Então, ou seja, não é aquela relação conturbada, porém também não é aquela relação profunda, né? Então, a máscara que a criança cria para se proteger, nesse caso da injustiça, é a rigidez. Ainda quando a pessoa não queira sentir, né, seus sentimentos, não significa que ela não sinta nada. Pelo contrário, as pessoas rígidas são muito sensíveis, mas elas desenvolvem a capacidade de não sentir essa sensibilidade e de não mostrar isso para as outras pessoas. Então, eles se enganam acreditando que nada pode afetar-nos, né? E é por isso que eles parecem pessoas frias e insensíveis. Tá, vamos lá para outra parte. Geralmente, quem sofre a ferida da injustiça, ele é mais propenso a sentir inveja de quem tem mais e de quem, segundo eles, não merecem, né? Então, eles podem ver pessoas que têm muito dinheiro e, segundo a visão deles, essas pessoas não mereciam ter tanto dinheiro, né? Também é possível que esteja convencido de que as outras pessoas o invejam também, porque ele tem mais. Então, a pessoa que tem esse sentido, né, de se sentir invejado e também de invejar as outras pessoas. A máscara de rigidez caracteriza por um corpo reto, rígido e o mais perfeito possível. O corpo está bem proporcionado, com os ombros direitos e a mesma amplitude que as cadeiras. Então, são pessoas bem proporcionais, né, ali.
O rígido também pode engordar, mas o seu corpo continua estando bem proporcionado. A razão pela que pode chegar a aumentar de peso, ela fala que já explicou no capítulo anterior, quando a gente falava da ferida da traição. Os homens e as mulheres têm glúteos redondeados e bonitos. O tamanho das mulheres geralmente são pequenos e aos rígidos eles gostam de roupas mais ajustadas na cintura. Então são pessoas que geralmente usam mais cintos, né, e tudo mais. Essas pessoas também estão cheias de vida e seus movimentos são dinâmicos. Mas esses movimentos são rígidos, sem grande flexibilidade. E sem ser abertos, como se tiveram dificuldades para despegar os braços do corpo. E o pescoço geralmente é tenso, né, e erguido orgulhosamente. Então, se você se reconhece em todas essas características físicas, significa que você sofre uma profunda ferida de injustiça. Claro que eu estou fazendo aqui um resumo, né, tem mais características. Então, seria interessante você comprar o livro, olhar. E se você tem menos características dessas, que ela descreve aqui, então quer dizer que sua ferida da injustiça é em menor proporção. O rígido, ele é muito otimista, pelo geral, muito, demais, né? Ele acredita que ao dizer não tenho nenhum problema, as situações problemáticas vão se solucionar de imediato. Também faz o possível para solucionar por si mesmo. Então, são pessoas assim que não ficam muito pedindo ajuda, né? Então, eles se viram sozinhos. Então, e eles usam isso só como último recurso mesmo, quando já não tem jeito. Então, quando o rígido está convencido de ter razão ante uma autoridade ou diante de alguém que acredita que é uma autoridade na matéria, se justificará até que ele tenha a razão. Então, são pessoas que vão estar lá falando, até convencer a pessoa de que... Até convencer e que a pessoa lhe dê a razão a ele, né? O mérito é importante para o rígido. Para ele, merecer é obter uma recompensa por uma boa atuação. Se recebe muito sem ter trabalhado muito, ele não acredita merecer isso e geralmente ele dá um jeito de perder o que ele ganhou, se ele considerar que que ele ganhou de forma injusta, né? Em suas explicações, o rígido deseja que qualquer detalhe seja justo, mesmo as expressões que utilizam diferem muito de ser sempre tão justas, já que ele exagera com facilidade. Ele utiliza com regularidade as palavras sempre, nunca e muito. Para o rígido, tudo geralmente é muito bom, tudo está muito bem, é muito especial, mas ele não gosta quando as outras pessoas fazem uso dessa palavra, né? Fazem uso dessas palavras e acusam essas pessoas de exagerar e de não utilizar as palavras corretas. Então é muito incoerente, né? Se vocês viram os vídeos das outras feridas, todas são um pouco assim, né? Geralmente elas fazem uma coisa e acusam o outro de fazer o que elas fazem. Então, por isso que tem aquela expressão de que o outro sempre é um espelho, né? É melhor, quando você observa o outro, você pode saber mais ou menos como você está se tratando e como você trata o outro também. Geralmente ele está sendo um espelho. Então, quando o rígido se encontra emocionado, ele prefere não mostrar. Mas é possível reconhecer pelo seu tom de voz que se torna seca e tensa. Talvez ele dê uma risadinha para ocultar a sua sensibilidade e suas emoções. Ele pode rir facilmente, sem motivo, por coisas que aos demais não parecem engraçadas. O medo a se equivocar é muito forte neles, né? Eles desejam adquirir habilidades para ser perfeito o mais rápido possível. Se não é perfeito, ele deve se controlar
para não incorrer no defeito que acaba de descobrir. Então, não adverte novamente que é injusto com ele mesmo, já que ele se exige muito, né? Ele também gostaria de ter solução para tudo no momento. Ele não toma tempo para se sentir bem ou para se dar o direito a ser humano e para ter outras coisas que arrumar. Ao igual que os evitativos, essas pessoas são as que têm mais problemas na pele, porque elas são vistas assim como pessoas frias, né? Então, pessoas que não se deixam muito ser... pessoas que não gostam muito de aproximação, então geralmente essas doenças de pele, alergias, o que seja, é uma forma do outro olhar para eles e não querer muito se acercar, né? Então é uma forma de proteção que eles têm. A causa do seu medo a tomar a decisão incorreta, o rígido, pelo geral, duvida de si mesmo depois de ter tomado a determinação. Se pergunta constantemente se suas decisões são as melhores ou as mais justas para ele mesmo. Se ele quer algo, se ele quer que algo se divida equitativamente, ou seja, na mesma proporção entre várias pessoas, né? Às vezes a pessoa pode ir num restaurante com vários amigos e alguém diria, né? Ah, vamos dividir por partes iguais, para ficar mais fácil. O rígido não, ele não acha justo, ele vai achar injusto, porque vai ter pessoas que comeram mais e vão pagar menos, ou pessoas que comeram menos vai pagar mais, então para ele não é justo. Então ele rapidamente diria que cada um pague o que comeu, né? Para que ele esteja em paz e tranquilo com a situação. E as pessoas rígidas são muito exigentes com elas mesmas em grande parte dos âmbitos da vida, né? Eles têm uma capacidade enorme para se controlar, assim como para impor tarefas. É diferente, né? Igual ela fala aqui, que o controlador, ele gosta de controlar tudo que sucede ao redor. E o rígido, ele busca tal grau de perfeição que tendo, inclusive, que controlar a si mesmo, né? O controlador que a gente fala aqui é o da máscara, da ferida de traição, que a gente viu no vídeo anterior. Que ele prefere controlar tudo e as situações, né, para poder não ser pego desprevenido. Já o rígido, ele pretende essa perfeição que ele se controla até a si mesmo, né? O rígido também se sente particularmente culpado se não faz nada enquanto que alguém trabalha. Isso parece injusto para ele. E o rígido, ele não só tem dificuldade para respeitar seus limites, senão, sobretudo, para conhecê-los. Como não se toma tempo para sentir se o que fez responde ou não a uma necessidade, ele faz em excesso e unicamente se detém quando já não aguenta mais. Então pode ser pessoas que trabalham muito, 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 até que já não pode mais e colapsa, né? Então ele não tem esse limite bem definido também. Também é difícil para eles pedirem ajuda, né? Então prefere fazer tudo sozinho para que o resultado seja perfeito. Então o rígido ele é mais propenso a sofrer esse esgotamento profissional, né, no trabalho. Quando ele tenta ocultar o que faz ou o que compra, o rígido ele não só se sente culpado, senão também se sente envergonhado, porque às vezes ele pode ter vontade, né, de comprar alguma coisa e tal, só que dentro dele ele tem aquele sentimento de que não tá sendo justo. Por exemplo, se é uma esposa e seu marido, se a esposa quer comprar, sei lá, um sapato novo, alguma coisa assim, ela vai pensar muito, porque ela não acha justo ela comprar para ela e não comprar para o marido, sabe? Ou vice-versa.
E se ela o faz, ela vai se sentir culpada, né? Vai se sentir essa vergonha. O rígido, ele gosta, né, que seus conhecidos estejam, que eles saibam de tudo que está acontecendo, né? E ele acha que todo mundo deve saber, porque se para que ninguém pense que ele tá fazendo as coisas de forma injusta. Por exemplo, se ele tem uma reunião, ele deixa claro, uma reunião não, se ele vai para um seminário, por exemplo, em outro lugar e tal, ele deixa claro que ele está indo estudar e não está indo de férias, né? Para que ninguém pense que ele está em plenas férias enquanto as pessoas estão trabalhando. Então, para ele é difícil esse sentimento. E ela fala que o controlador, ele atua da mesma forma, só que por razões diferentes, né? Já que ele deseja mostrar que é responsável, o controlador. Então, enquanto que o rígido, ele faz para mostrar que merece uma recompensa por não considerá-lo culpado e se permite o luxo, por exemplo, né? Para não considerá-lo culpado, se permite algum luxo, tipo umas vacações, ou umas férias, perdão. Então, ele se desagrada que digam que ele é afortunado, né? Já que para ele ser afortunado não é justo. Ele deseja merecer o que sucede. Então, se alguém diz para ele que, nossa, você é um sortudo, né? E ele vai responder em seguida, em realidade não é sorte. Eu trabalhei muito para conseguir. Essa frase a gente escuta muito, né? Nossa, que sorte que fulano tem. Então não é sorte, né? Que ele trabalhou muito. Então é justo que ele tenha. E se ele julgar que realmente foi questão de sorte e que não merece o que aconteceu, ele se sentirá muito incomodado e em dívida com alguém e vai dar um jeito de não conservar aquilo que ele recebeu, porque ele considera que não foi justo, né? Então, para um rígido, receber presentes para eles é muito difícil, né? Porque eles vão se sentir automaticamente em dívidas, né? Com quem deu esse presente. Então, antes de sentir que ele tem essa obrigação de retribuir ao mesmo grau, ou que dele ter que lembrar, né, de retribuir essa pessoa em outro momento, ele prefere negar até receber nada, porque, inclusive, negar mesmo, né? Se alguém se oferecer para pagar a comida dele, ele não vai deixar de jeito nenhum, porque senão ele se controla tanto que ele vai, essa energia de estar pensando, nossa, a próxima vez que sair com fulano, eu que pago. Então ele vai ficar gastando muita energia nisso, então ele prefere não trazer essa responsabilidade, sabe? Senão ele vai ficar se sentindo culpado caso ele acabe esquecendo ou não retribuindo esse presente para a pessoa. Vamos ver. Então, o rígido, ele pode repreender a uma pessoa se considera sinceramente que essa pessoa teria podido, eu não sei se eu usei a palavra, realizar melhor determinada tarefa, dada a capacidade ou talento que ele tem. Por sua parte, o controlador, aqui ela tá falando um pouco da diferença, porque como o rígido também tem essa parte de controle, né? Ela tá fazendo assim uma comparação entre o controle do rígido e o controle do controlador. Então, o rígido, ele pode repreender uma pessoa se considera sinceramente que essa pessoa tenha podido realizar melhor determinada tarefa, dado a capacidade e o talento que tem. Por outra parte, o controlador, a máscara do controlador, repreende alguém se não fez algo da forma em que ele tivesse feito. Então, de acordo com os seus gostos e interesses. Então, outra diferença entre a forma de controlar do rígido e o controlador é que o rígido, ele se controla para não perder o controle, pois ele pensa que se perder, será injusto com as demais pessoas. E por sua parte, o controlador se controla para controlar melhor a situação e a outra pessoa e assim ser o mais forte.
A pessoa rígida gosta que tudo esteja bem ordenado, bem organizado, e desagrada ter que buscar alguma coisa. Alguns chegam inclusive à obsessão. Então são pessoas bem metódicas, assim, onde as coisas estão bem, cada coisa no seu lugar, né? Então a pessoa que leva máscara de rígido, raras vezes se fica doente, né? Então, de qualquer maneira, mesmo quando ele sinta dor em alguma parte em alguma parte, ele não percebe até que já seja um estado bastante avançado, grave, sabe? Então ele nem percebe, ele não é essa pessoa que dá uma dorzinha aqui e ali e pensa já em ir no médico. O rígido não. Ele vai suportando ali, ele não percebe, quando vê já passou da conta, né, a dor dele. Então são pessoas que podem dar golpes, né, se machucar sem sentir dor, nem sequer. E se sente um pouco de dor, imediatamente eles ativam esse mecanismo de controle e esconde o que eles sentem. A autora diz, né, que observou com frequência que as pessoas rígidas, elas se vangloriam de que nunca necessita medicina nem de ir no médico. Então, muitas delas nem têm, assim, um médico, sabe, que vai sempre... Vai ver que não tem, assim, nem historial, né, de médico, porque geralmente não vão mesmo. São pessoas que também têm ira, só que a ira deles é com eles mesmos, né? Então, é um sentimento bem comum entre eles. E quando eles estão assim, a primeira reação é atacar, mesmo quando a ira seja com ele mesmo. E ele sempre vai estar com raiva dele mesmo, né? Por não ter observado tal coisa, a circunstância, por não ter atuado bem, várias coisas desse tipo. Então, aí ela fala aqui, né? Um exemplo. Por exemplo, uma pessoa rígida, que ela empresta dinheiro para um amigo, que ele já sabe que esse amigo tem problemas econômicos e essa pessoa não paga, ele vai ficar com muita ira, né? Porque ele esperava isso, só que aí ele fica com raiva dele mesmo, ele se reprova por ter pensado, poxa, eu já sabia que fulano era assim, e eu ainda fui lá e emprestei o dinheiro para essa pessoa, né? Nesse mesmo exemplo, pode se apresentar como uma ferida de traição, só que a pessoa, o da máscara do controlador, que é da ferida de traição, se ele emprestar um dinheiro à pessoa não pagar, ele não se culpa a si mesmo, senão que ele culpa o outro de ter traído a confiança dele, entendeu? Aí é a diferença. O rígido é também o tipo de pessoa para quem é difícil se deixar amar e também demonstrar amor. No geral, ele pensa muito tarde no que deveria ter dito, né, no que deveria ter feito, as mostras de carinho que deveria ter dado a alguém que amava. Então daí ele se promete que na próxima vez ele vai fazer diferente, que ele não vai deixar passar isso, né? Só que aí acontece a situação, se apaixona de novo, né? E tudo mais, só que aí também esquece. Então sempre as pessoas falam que são pessoas frias, né? E não afetuosas, pouco carinhosas. Então quando ele atua assim, ao atuar assim, é injusto com as outras pessoas e sobretudo com eles mesmos, né? Já que ele se priva de expressar o que realmente sente, também não consegue receber daí o amor, né, de outras pessoas. Aí ela fala, né, sobre isso, que o rígido ele evita que as pessoas toquem ele psicologicamente, e isso se manifesta no plano físico, né? Então esse medo de ser tocado por outros é tão notável no corpo físico do rígido que ele se retrai. Os braços ficam pegados ao longo do corpo, principalmente o cotovelo, do cotovelo ao ombro, né? Se mexem mais a parte de baixo dos braços. E as pernas pegadas uma contra a outra, são indícios também de um corpo fechado.
O rígido ele tende a se comparar também com quem considera melhores que ele e, sobretudo, mais perfeitos que eles. Então eles se rebaixam um pouco, né, dessa forma, e é uma injustiça grave essa forma de se reprovar a si mesmo, né? Essa comparação não é justa, né? Se você se reconheceu na ferida da injustiça e leva essa máscara de rígido, né, que a gente comentou aqui, o primeiro que deve fazer é admitir o número de vezes em que você foi injusto com as outras pessoas e, sobretudo, com você mesmo, num só dia, né? É só parar para observar. Se você se permitir, você vai se dar conta, né? E isso é o mais difícil de admitir, mas será o princípio da tua cura. Muito bom se observar, né? Dar conta das nossas atitudes, que são coisas sutis, como a gente, quando a gente vive nessa máscara, né? Geralmente a gente faz e nem percebe, porque já é um modus operandi, né, de viver, então já é automático. Por isso que é importante você parar e analisar as situações do dia a dia, cada dia. Por isso é importante ter um caderninho e anotar coisas que é pro seu autoconhecimento mesmo, né, para você trabalhar nisso depois. Então, a frialdade é o maior medo do rígido. Para eles é tão difícil aceitar sua própria frialdade como a dos outros e faz tudo possível por mostrar-se uma pessoa cálida, né? Acredita também que é afetuoso e não se percata realmente de que as demais pessoas podem considerá-lo frio e insensível. Coisas que atraem muito as pessoas rígidas são coisas que são nobres, né? O respeito, a honra, para eles são bastante importantes. E eles se impressionam facilmente com as pessoas que têm títulos importantes, né? Podem ser pessoas que gostam da realeza, sabe? De seguir a família real, coisas assim. Na sua vida sexual, o rígido, pelo geral, ele tem dificuldade para se abandonar e sentir prazer. É difícil para eles expressar toda a ternura que eles sentem. Sem embargo, é o que fisicamente tem a aparência mais sensual, né? São pessoas que se vestem muito bem, com roupas muito atrativas, né? Mas que logo não se deixam acessar. Quanto mais intensa seja a ferida, mais rígida será a pessoa e mais difícil lhe resultará alcançar o orgasmo, por exemplo. O homem, por exemplo, pode sofrer de ejaculação precoce ou inclusive de impotência, segundo a sua capacidade de se permitir sentir prazer na vida. Então, tudo isso vem por essa incapacidade de se entregar ao 100%, né? Então, tá aí esse controle do rígido também. No plano da alimentação, o rígido prefere os alimentos salgados do que os doces. Também gosta de tudo crocante, né? Inclusive, ela comenta aqui que conhece muitos que gostam de morder o gelo pelo barulhinho, né? Então, no geral, eles tentam equilibrar bem a sua alimentação. São pessoas também que facilmente se fazem vegetarianos, não pela sua saúde, mas porque alguns podem achar injusto que se matem, né, animais para me alimentar, sabe? Ele não se preocupa se a ingesta de proteína dele tá ok, senão que ele pode tomar essa decisão mais pela injustiça que se está cometendo, né, com os animais, por exemplo. As doenças que podem sofrer essas pessoas, doenças ou alguns sintomas, geralmente são pessoas que sofrem de muita cãibra, né? São pessoas que podem ter muitas espinhas no rosto, ou psoríase também é algo bem comum entre as pessoas rígidas, entre outras, aqui tem várias que ela cita, não vou falar senão o vídeo vai ficar gigante. Então, aí no final aqui ela fala, né? A gente reprova nas outras pessoas o que a gente faz com nós mesmos e não queremos ver. Essa é a razão pela que atraímos a nosso ao redor a pessoas que mostram o que fazemos a outros ou o que fazemos com nós mesmos.
Então é uma grande oportunidade, né, de observar para poder curar essa parte. Aí eu vou ler aqui o quadrinho do final, igual eu fiz nas outras, que é um resumão, né, de todas as características da ferida da injustiça aqui. Então, o surgimento da ferida, ele vem entre os 4 e os 6 anos de idade. Ele deve ser a estrela e o perfeito, e ele bloqueia a individualidade. Leva a máscara do rígido, o progenitor é o do mesmo sexo com quem ele tem esse problema. O corpo, geralmente um corpo erguido, rígido, o mais perfeito possível, bem proporcionado, glúteos redondos, tamanhos pequeno, ajustado, ajusta muito a roupa pela cintura. Tem movimentos rígidos, a pele geralmente é clara, a mandíbula firme, o pescoço é tenso e ele tem uma posição erguida com orgulho. Os olhos, geralmente eles têm um olhar brilhante e vivo, olhos claros, geralmente. O vocabulário, não tem problema, não passa nada, né? Sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente. Está de acordo. E o caráter é perfeccionista, invejoso, se desvincula de seus sentimentos, cruza os braços, atua para destacar e ser perfeito, é muito otimista demais, é uma pessoa vivaz e dinâmica, ela se justifica, tem dificuldade para pedir ajuda, pode rir para se ocultar a sua sensibilidade, o tom de voz é seco e tenso, não admite ter problemas, dúvidas, se compara com o melhor e com o pior, tem dificuldade para receber, considera injusto receber menos e mais injusto ainda receber mais que os outros, dificuldades para sentir prazer sem se sentir culpado, não respeita seus limites e se exige muito, e se controla, gosta de ordem, rara vez fica doente, é duro com seu corpo, é explosivo, frio e é difícil mostrar seu afeto, aparência sensual. O maior medo é a frialdade. Alimentação, ele prefere os alimentos salgados, gosta de alimentos crocantes, se controla para não engordar, isso justifica quando perde o controle. As doenças possíveis, vou falar algumas, esgotamento, anorgasmia, que é falta de orgasmo nas mulheres, ejaculação precoce ou impotência nos homens, doenças que terminam em ites, tendinites, bursites, artrites, tortícolis, hemorroidas, cãibras, circulação, fígado, problema na pele, nervosismo e vista deficiente. Então essas são as características aqui da ferida da injustiça. Se você se identificou, continua aqui nos vídeos que eu vou estar trazendo outras informações, né, sobre a cura também a busca, né, por começar a cura dessas feridas, de cada uma delas. E igual eu já falei nos outros vídeos, se você se identificou, provavelmente quando você descobre a ferida que você tem, você fica bastante triste e se sente bastante frustrado, né, por ser assim. Mas não se culpa, porque a culpa não vai te levar a lugar nenhum, nem culpe os seus pais por isso. Isso só é o esclarecimento, né? Você tomando a consciência do que te acontece, do que te aconteceu, e é uma grande oportunidade para você mudar isso e se livrar desse peso que né, carregar essas feridas, sendo que a gente tem a oportunidade agora de poder curá-las, né? Então eu indico que se aprofunde na sua ferida, né? E busque a ajuda de um terapeuta também, um profissional, para te ajudar nessa jornada. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.